Marina, Voltou? voltamos, vamos lá. Daqui a pouco o pessoal vai voltando também. Marina, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo que você, uma amiga de longa data, né? Nós nos conhecemos aí há uns 7 anos, mais ou menos, até um Ah, pouquinho mais, por 8 anos, aí. né? E eu vi que você, nos últimos anos, tem se dedicado, basicamente, de uma forma bastante importante, a conscientizar as pessoas em relação à atividade física, né? Antes de iniciar o nosso bate-papo realizado nessa temática, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, para os meus amigos que não te conhecem, depois eu me apresento para os seus amigos, enfim. Se apresenta aí um pouquinho para a gente. Tá bom. Pessoal, boa noite. Eu sou a professora Marina Souza, né? Eu não sou, obviamente, meu sotaque, eu moro em Pirassununga, interior de São Paulo, mas eu tenho esse sotaque gaúcho, né? Que dá pra perceber que não sou daqui. Mas eu sou nordestina, eu vim parar aqui por causa da Força Aérea, né? Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Eu me formei em 2008. E um ano depois de formada, né, eu já fiz o concurso da Força Aérea, né, e entrei e vim servir como militar temporária. E passei os 8 anos, era o máximo, eram 8 anos, né? Eu passei os 8 anos, né, na Força Aérea e saí em 2018, né? Nesse meio tempo eu fiz algumas especializações, né, para continuar estudando, me atualizando. Fiz duas especializações e hoje eu sou aluna de mestrado da USP Ribeirão Preto. E depois da Força Aérea, hoje em dia, né, eu dou aula num box de cross-training, trabalho com cross-training. E como profissional autônoma, eu trabalho com treinamento personalizado e avaliação física, né? Eu faço esses serviços ou agregados ou separados também, não tem problema. E aí hoje a gente trabalha, né, nessas áreas aí e também produzindo conteúdo para a internet, né? Voltado muito para essa parte, né, de tentar estimular as pessoas a se mexerem, né? Nenhum objetivo específico do tipo, estética feminina, ou específico emagrecimento, ou idoso, ou gestante, mas mais o meu foco é combater mesmo o sedentarismo. Show de bola, muito legal. Então, só me apresentando aqui para os seus amigos, caso não tenha alguém que não me conheça aí, eu sou o professor Fábio, também formado em Educação Física, trabalhei junto com a Marina na Força Aérea Brasileira, hoje eu trabalho aqui em Goiás, numa instituição federal de ensino, e gosto muito dessa área de exercício físico também. É bacana, Marina, ver que vários amigos nossos estão na live, começaram algumas perguntas já também, então eu vou anotando as perguntas aqui justamente para depois a gente poder respondê-las, tá? Tá Ô bom. Marina, o porquê que você gosta dessa área de realmente tentar cativar as pessoas para o desenvolvimento da educação física, para o desenvolvimento de atividade física, de exercício físico para a saúde? Eu gosto porque, assim, eu entendo isso como a parte da saúde, né, da pessoa. Eu trabalho muito voltado para a saúde. Então, dentro das áreas da educação física, assim, a minha formação, né, o que eu entendo é que é da saúde realmente, né? E a gente sabe, né, todos os problemas que o sedentarismo pode causar, né, todas as doenças agregadas, né, que podem vir junto. E a gente sabe que hoje o Brasil, né, a última pesquisa a gente viu, né, que metade da população, né, praticamente, né, é sedentário e sobrepeso, obesidade. Então, eu gosto muito dessa parte por causa desse combate, né, a esse perigo, né? Eu gosto muito de trabalhar com a prevenção, né? Mas no caso onde já está instaurado um excesso de peso, uma obesidade, né, em trabalhar para combater isso daí. Principalmente voltado para a pessoa ter uma boa qualidade de vida, para ela ser saudável, para ela fazer as suas atividades, né, da vida com autonomia, o máximo que conseguir, sem ficar dependendo, né, de ajuda profissional ou até de familiares. Então é bem voltado para o ser humano ele estar bem, né, viver bem, ter qualidade e ter saúde também. Sim, boa, eu concordo muito contigo. Essas eram algumas pesquisas da Organização Mundial de Saúde dizendo que 2 em cada 5 adultos não praticam o mínimo de atividade física
relacionado à semana, ou seja, eles não fazem nem o mínimo esperado para a semana. E em relação às jovens, nós verificamos que 4 a cada 5 jovens não pratica nenhum tipo de atividade física. Isso é muito preocupante, isso é alarmante. E eu vejo aqui também com os meus alunos, eu tento conscientizá-los da importância da atividade física, seja ela qual for, aquele que gosta de vôlei, que gosta de corrida, que gosta de musculação, enfim, ele tem que gostar de realizar uma atividade, realmente buscar essa importante fase da vida, que é a juventude, mas também relacionada à atividade física, ao exercício físico. E Marina, nós estamos atravessando um momento muito difícil agora, relacionado à pandemia. Estamos aí aproximadamente 45 dias dentro de casa, as pessoas que podem, enfim, mas as academias praticamente estão fechadas no Brasil inteiro, em várias localidades as academias estão fechadas. Como que você vê essa questão da importância de um lado realizar atividades físicas e por outro lado a gente não ter possibilidade de sair de casa para a prática dessa atividade? Olha, eu acho que sim, é um prejuízo grande, né? Os centros, as clínicas, né? Para quem praticava. Porque a gente sabe, né, que é uma parcela muito pequena da população que frequenta realmente, né, esses centros de saúde, né? Academias, ginásios, né? Mas os parques, assim, né? Que eu acho que é um pouco mais democrático, vamos dizer assim. Né? Mas eu até vi algumas polêmicas aí na internet, né? O pessoal defendendo, para abrir e tal, e alguns falando assim, olha, eu até entendo, né, que deva abrir, só que vai beneficiar uma parcela muito pequena da população. A outra parte já não fazia, já não frequentava. Então, eu acho que é independente desses centros, desses lugares. Desde que eu tive a minha filha, né, eu passo muito tempo em casa, licença maternidade, aí dedicação exclusiva. E aí eu comecei a treinar em casa e comecei a produzir conteúdos voltados para isso, defendendo isso, né, de você se exercitar em qualquer lugar. Não depende de material, não depende de equipamento, não depende de estrutura. Óbvio que tem gente que gosta mais. E o ideal é que a pessoa faça o que goste, né? Então, se gosta mais de academia, vá para academia. Agora, se você não gosta de academia, não é motivo para você não se exercitar, para você ficar sem fazer nada, porque a academia está fechada ou porque você não gosta de ir para academia. Então, eu acho que esse momento eu acho que não depende uma coisa da outra. O fato de estar em casa, né, e poder se exercitar, porque existem inúmeras possibilidades que a gente pode fazer em casa. É a mesma coisa estar na academia? Não, não é a mesma coisa. Mas é possível e com qualidade. Sim, show de bola. Marina, só falando para as pessoas que quando a gente pensou em desenvolver essa live, a gente pensou também em ajudar o grupo de apoio à criança com câncer do Rio Grande do Norte. Então nós deixamos aí tanto o CNPJ como os dados bancários dessa instituição, uma instituição que faz um trabalho brilhante lá no Rio Grande do Norte. Então aqueles que puderem aí contribuir minimamente com 10, 15, 20 reais aí, fica uma importante instituição que vocês podem colaborar. A Marina conhece bem a instituição. Quer comentar um pouquinho mais, Marina, a respeito dessa instituição? Sim, o grupo de apoio ele atende famílias, né, de crianças em tratamento de câncer. Então, as crianças que vêm de outras cidades e tal vão fazer o tratamento na capital, em Natal, Rio Grande do Norte. Então, elas ficam hospedadas lá. Tem apoio de alimentação, de hospedagem, de várias outras coisas também lá. E eles trabalham com doações, né? E fazem muitos eventos e campanhas. E nesse período complicado de fazer, né, esse tipo de coisa. Então tá tendo muita campanha online, né? Muitas lives, muita divulgação e boca a boca, assim, para que eles continuem tendo condições, porque o trabalho deles não tem como parar, né? A doença não dá pausa para ficar em casa. Então as crianças continuam em tratamento normal, consultas e tal. Então, o que der para doar, o que puder, quem puder, né? Qualquer valor, independente, né? De grão em grão, né? A galinha enche o papo. Então, eu acredito que qualquer tipo de doação, qualquer pequeno valor que as pessoas possam aí doar e conhecer também o trabalho do grupo, né? É bem interessante. Não especificamente só desse grupo, né? Mas cada localidade tem as suas necessidades também. Então fica aí o desejo sempre de tentar fazer o bem e o melhor para a comunidade que estamos inseridos também, tá? Isso é muito importante.
Marina, em relação à nossa área temática da educação física, pensando nas capacidades físicas, força, resistência, capacidade aeróbia, capacidade anaeróbia, de que forma você pode pensar exercícios físicos sendo realizados em casa para manutenção, melhoria dessas capacidades? Tá. Para quem não praticava exercício, né? Para quem já estava sedentário, já estava há um tempo ou está voltando alguma coisa, vai ter uma melhoria, óbvio. E qualquer pequena atividade, poucas cargas, às vezes nem precisa de carga, vai ter uma melhoria. Para quem já treinava, dá para fazer uma boa manutenção, né? De capacidades físicas, a gente pode pensar em resistência muscular localizada, resistência aeróbia, né? Inflexibilidade, né? Nos exercícios de alongamento. Então, nesses outros que eu já falei, né? Os exercícios, né, que trabalham a musculatura, né, vão melhorar a resistência muscular. Os exercícios mais aeróbios, né, aqueles cardiorrespiratórios, né, cíclicos, né, vão melhorar, né, a capacidade aeróbia. De força, os próprios exercícios também, às vezes a gente pensa que o exercício com o peso do próprio corpo é leve, mas depende, né? O peso do próprio corpo é relativo e dependendo do movimento pode ser bem pesado e pode sim trabalhar a força, né? Uma flexão de braço para mim, uma flexão de braço para você não é a mesma coisa, né? Então pode ser que a gente fazendo a mesma quantidade, um esteja trabalhando resistência e o outro esteja trabalhando força. Então tem muitas capacidades que dá para se desenvolver. E dá para a gente trabalhar, né, quantidade de repetições, de séries, métodos, né, de juntar exercícios, de fazer separados e até de usar algumas sobrecargas improvisadas em casa, né? Que aí hoje tem algumas possibilidades, tem até vídeos na internet de gente ensinando a montar uma barra, um halter e tal. Então hoje eu trabalho com um grupo, né, fazendo prescrição de treinamentos em casa. E a gente usa uma caixa de leite, um saco de arroz, uma mochila, pode colocar, né, livros ou esses próprios alimentos aí dentro de uma mochila e já aumenta a sobrecarga. Galão vazio, né, de água sanitária, de desinfetante, você enche de água ou de terra, que fica mais pesado ainda, né? Fecha e dá para utilizar, entendeu? Tem infinitas possibilidades. Até o degrau da sua casa, né, pode ser bem interessante para fazer um treino. Show de bola, excelente. A gente está vendo algumas perguntas aí, estou anotando aqui, e assim que daqui a pouco a gente já coloca aí para a professora Marina falar, eu corroboro também com as palavras dela, e é importante pensar realmente nessa educação, esse exercício físico sendo realizado em casa. Tá? Infelizmente, a gente está numa sociedade que realmente o corpo humano ele é um corpo humano que não quer fazer movimento. Ele é um corpo humano que quer ficar em frente à televisão, vendo uma série, vendo um filme, enfim, ele não gostaria de fazer movimento. Então, sair dessa zona de conforto da maioria das pessoas, que a maioria das pessoas são assim, é extremamente complexo, delicado, e para isso realmente a gente precisa ter esse algo a mais. E a Marina vem desenvolvendo alguns meses que eu tenho acompanhado, vários tipos de exercício físico que ajudam o processo realmente de quem não quer desenvolver atividade fora de casa, quem não quer ir numa academia de musculação, ou porque tem vergonha, ou porque não gostaria, não tem tempo para ir, e ela vê que ela consegue desenvolver algumas atividades, inclusive utilizando a Morena é a filha dela, levantando ela para cima, para baixo, como sobrecarga, de uma forma bem interessante. Houve uma pergunta da Renata, ela comentou, ela fazia atividade física, exercício físico na academia, e agora, como a academia está fechada, como que ela pode pensar em tipos de exercício ou em programação de treinos para que realmente ela não perca a massa muscular dela? Tá. Então, esse trabalho de manutenção de massa muscular vem muito dos exercícios neuromusculares, né? Aqueles... É diferente, né, de você correr, de você fazer uma bicicleta e você fazer uma sequência de exercícios, como agachamento, flexão de braço, né? Exercícios livres, com peso do próprio corpo, ou até com essa sobrecarga extra, né? E executar uma sequência, né, de quantidade de repetições. O que vai influenciar nisso daí é a sobrecarga, a quantidade de repetições, as séries, o intervalo de descanso e até a velocidade do movimento, né? Que isso pode interferir na intensidade ali do exercício. Então, o ideal para ela é ter uma orientação profissional para fazer um treino específico, né? Para
manutenção de massa muscular. Que é diferente dela pegar um treino da internet e fazer, tem lá, HIIT, não sei o que, não sei o que. E isso aí, muitas vezes, né, às vezes não vai servir para ela. Então, o ideal era ter um treino específico, mas dá para fazer, sim, esse trabalho. Dependendo do condicionamento físico dela também, né? Tudo vai depender, né, da individualidade, né? O nível de treinamento dela, de condicionamento, de força, o quanto de massa muscular que ela já tem, que ela já ganhou, que ela já perdeu. Então, dá para se fazer, sim, mexendo nessas variáveis aí do treinamento. Tá, tô voltando aqui um pouquinho na live aqui das perguntas. Ô Marina, em relação primeiro a Andresa tá falando que você foi uma pessoa fundamental na vida dela, que ela chegou a pagar vários anos na academia e não tinha realmente um resultado esperado, e quando ela começou a treinar contigo, realmente você fez a diferença na vida dela, e esse reconhecimento das pessoas é fundamental, né? Realmente quando você fez a diferença na vida dela. Porque um professor de educação física só faz a diferença na vida das pessoas quando realmente você mudou a vida dela. E se não mudou a vida, você simplesmente passou por ela, e esse reconhecimento é extremamente importante. O Fernando Bertazzi está comentando, o que você acha? Quanto que uma pessoa tem que fazer de atividade física, exercício físico por semana para não ser um sedentário? Tá, a recomendação mínima, né? O Campos falou das pesquisas e tal, e viram que, né, uma parcela da população não praticava nem o mínimo. O mínimo recomendado aí pelas entidades, né, é de 150 minutos por semana de atividade moderada, e aí dá para você dividir isso durante a semana. Se você fizer 5 vezes na semana, seriam 30 minutos, né, de atividade moderada, ou atividades intensas, aí ele já reduz para 75 minutos, né, se for atividades intensas. Então, esse é o mínimo para estar ativo. E nessas pesquisas, né, o que é mais interessante quando se diz que tantos por cento da população é sedentária, que são inativos, né, isso significa que eles não praticam essas atividades, não é no treino, não. É na vida. Isso é no trabalho, no lazer, na locomoção, ou seja, é inativo em vários aspectos da vida. Então, para não ser sedentário e atingir esse mínimo de atividade, não necessariamente precisa ser no treino. Mas se você quiser pensar em treinamento, você pode pensar nesse mínimo aí, que inventaram até uma hashtag, né, 30 todo dia, né, que é baseado nessa recomendação, né, que seria pelo menos 30 minutos de atividade 5 vezes na semana, de intensidade moderada. Se subir essa intensidade, essa recomendação ela já reduz um pouquinho mais. E aí o profissional de educação física ele entra nesse trabalho, né? Se a atividade vai ser moderada, se ela for intensa, então ele vai dosar, se vai reduzir em quantidade de vezes por semana, se vai precisar dividir um pouco mais. Então aí é que entra. Show, Marina. E eu concordo muito contigo. É extremamente pensar que realizar atividades físicas em casa é extremamente importante a recomendação de um profissional de educação física acompanhando todo o processo. Justamente porque esse profissional ele tem a capacidade de uma forma bastante importante, fazer o planejamento das ações. Não é que você vai começar a pegar saco de arroz e levantar na cabeça, não. É realmente pensar em um profissional de educação física da sua confiança, que possa te auxiliar, não só nesse período de pandemia, que todos estão em casa, mas também para além desse momento. Então, um profissional de educação física é fundamental nesse acompanhamento e nessas atividades, principalmente ali cuidando da questão das lesões, né? Ficando bem atento ao movimento correto das articulações, dos exercícios, enfim, justamente para não ocorrer nenhuma lesão. E aproveitando nesse fato, eu gostaria de destacar aqui a presença do Juninho, nosso grande amigo de Força Aérea, e ele fez uma pergunta interessante aqui em relação às comorbidades das pessoas sedentárias. Terão outra visão no número de morte e pensarão uma outra forma de saúde. Realmente, com essas questões relacionadas à pandemia, você acredita que vai aumentar o número de praticantes de exercícios físicos ou você acredita que isso não vai se alterar? Olha, eu acho que é um mistério muito grande o que é que vai ser daqui para frente. O fato é que ao normal não vai voltar, eu acredito, pelo menos, né? Eu acho que nunca mais vai ser da forma que era antes.
Agora, eu espero, né, bastante que isso venha acordar as pessoas, né, para a importância do exercício realmente, que se aumente essa prática. Não necessariamente nas academias, como eu falei, mas na vida da pessoa em geral, né? Que as pessoas passem a frequentar mais parques públicos, utilizem os espaços públicos, né? E se mexam em casa, conheçam, né? Já que estão passando tanto tempo na internet, está tendo tanta live, né? De profissionais, de treinos e de meditação, de tanta coisa diferente. Passem a conhecer o trabalho das pessoas melhor na internet e passem a consumir isso, né, na vida, torne-se um hábito, separe ali, né, um tempo da sua vida para isso e para se dedicar a isso aí realmente, se não fazia, né? Então eu tenho essa esperança de que isso melhore, né? E até com todas as recomendações, né? A gente não vê só profissionais de educação física recomendando que se treine em casa. A gente vê até na televisão toda hora os médicos falando, né, nos programas, as entidades têm recomendado também, né, o Colégio Americano fez toda uma orientação, né, para o pessoal se manter ativo na pandemia, treinar em casa. Então, se vai acontecer, eu não faço ideia, mas eu espero muito que sim. Show, excelente. Ô Marina, a Marici Pessoa é pessoa próxima a você? Por acaso é a minha mãe. Excelente. Ela Manhã. agradeceu aqui a maninha. Um abraço a ela e a todos que estão na live aí. Ela falou que realmente depende aí da força de dedicação de cada um, realmente nessa melhoria das atividades, né? E também agradeceu a possibilidade de a gente deixar aí o link ali fixado em relação ao grupo de apoio à criança com câncer do Rio Grande do Norte, que realmente podendo fazer a diferença na vida das pessoas, isso é fundamental. Estamos numa sociedade que, além de fazer o bem, a gente realmente tem que se dedicar a esse fato e correr atrás, porque a gente está num É. momento bem delicado. Tá? A Andresa comentou aqui, o bom do seu treino diário, deixa eu ver aqui que saiu aqui a pergunta. O bom do seu treino diário é que é tudo explicado. Você manda os vídeos, dá assistência, excelente professora. Baseado até nessa fala da Andresa, ô Marina, que tipos de exercício as pessoas podem realizar em casa? Você deu um comentário sobre as capacidades, mas pensando nos exercícios físicos, que tipo de exercício a pessoa pode realizar em casa? Bom, primeiro eu queria falar assim das situações, né, do ideal para o menos ideal, né, de treinar em casa. A situação ideal, o ideal seria que cada um tivesse um treinamento personalizado. Especialmente, né, para quem já tem, né, alguma contraindicação médica, né, como o Júnior falou, né, alguma comorbidade, alguma lesão, né, algum caso especial ali. Então, o ideal era que todo mundo tivesse um treinamento personalizado. A situação que não é a ideal, mas que é uma boa, é ter uma orientação profissional. Então, de qualquer forma, tanto de forma coletiva, né, mas saber que aquilo foi passado por um professor, né? Porque tem professores passando treinos na internet. Eu coloco muitas dicas também na internet, que são trabalhos generalizados, mas que ali a gente já pensa, poxa, eu vou fazer um treino voltado para isso, tem que ter tal exercício, né? Trabalhar tal grupo muscular e tal, a gente consegue pensar nisso, né? É diferente de um leigo que às vezes junta vários exercícios, né? Que pode ser fácil para ele, mas é impossível para o outro e não avisa, então tem esse problema. E a situação perigosa é os treinos aleatórios ou treinos de leigos, né? Às vezes de influenciadores, né? Que às vezes passam o treino, às vezes o treino foi passado por um profissional de educação física, mas para ela ou para ele, né? Não necessariamente para um público em geral, como às vezes a gente passa, né? Então isso é um problema. Então ter orientação profissional é o ideal. Aí dentro disso daí, o profissional ele vai saber da pessoa, o que ela pode fazer, o que ela não consegue, o nível de condicionamento, aonde que ela tem mais dificuldade, o que precisa ser trabalhado e fazer essa prescrição de exercícios para ela fazer. Dentro disso daí, ela pode fazer exercícios em circuito, né, com o peso do próprio corpo, utilizando pesos improvisados, exercícios até parecidos com o que se faz na musculação, mas com pesos improvisados, né? Pode fazer corrida, às vezes a pessoa tem um equipamento em casa, então o profissional ele vai saber o que você tem em casa para a gente poder trabalhar, né? Você tem uma esteira, tem uma bicicleta, tem um elástico, uma bola.
que são equipamentos que algumas pessoas às vezes têm, né? E que são, às vezes, alguns equipamentos até interessantes de se ter em casa, quem pensar em treinar em casa, né? Assim, equipamentos pequenos, não necessariamente uma esteira, um equipamento caro, né? Mas um elástico, uma bola, né? Às vezes tem uma caneleira. Então, o profissional ele vai trabalhar de acordo com aquela pessoa, né? Para adequar ao que ela precisa, ao que ela tem, as possibilidades dela. Mas dá para se fazer trabalhos, né, de exercício com peso do próprio corpo, dá para utilizar uma cadeira, o sofá como apoio, né, ali para fazer os exercícios, os pesos improvisados, né, corridas, exercícios aeróbios, né, mesmo que não saia do lugar, ou às vezes tem um corredor, uma garagem que dá para se utilizar, né? Que mais? Dança, né? Muita gente também pratica, existem modalidades, né? Até nas academias, né? De danças que são praticadas em casa. E aí, se tiver algum equipamento, dá para fazer corrida, bicicleta. Então, a gente acha que não, às vezes acha que não tem nada e tal, mas tem muitas possibilidades. Uma escada já faz um trabalho muito bom, né? Até um degrau só, eu fiz um vídeo só com um degrau, né? Utilizando vários exercícios, assim. Então, eu consigo ver hoje, né, muitas possibilidades, muitas possibilidades. A gente não pode ficar restrito aos equipamentos de um lugar. Então, em casa, a gente consegue utilizar várias coisas, né? E até o próprio filho, né, e tal. Uma sobrecarga aí, né? O cachorro, sei lá. Sim, eu tenho colocado a Manu aqui nas costas e feito alguns agachamentos aqui. A Leandra racha de dar risada. É Pois é. extremamente importante pensar. Porque você precisa se adaptar à realidade que você tem agora, né? Algumas pessoas ainda têm algumas ferramentas, alguns halteres em casa, outras pessoas não têm, e você precisa realmente deixar o exercício físico aí para as atividades. Houve a pergunta da Renata, ela comentou a importância do exercício físico na gravidez. O quanto é importante o exercício físico na gravidez, e em especial nesse momento que não tem academia, enfim, qual que é a sua visão em relação a esse fato? Para mim, né, o que eu já estudei, eu não sou especialista nessa área, mas eu já vivenciei, já estudei um pouquinho, né, é extremamente importante, né? Um corpo ativo, um corpo bem condicionado, com uma boa estrutura, né? Não só vai passar pelo período da gestação muito bem, né? Mas também tem a grande chance de ter um parto tranquilo, né? E também uma boa recuperação, né? E isso tem algumas complicações que podem acontecer na gestação, né? Uma pessoa saudável pode como é que se diz? Se precaver, né? Por exemplo, da pressão alta, né? Se alimentar direito, né? Já vai modificar muita coisa. Então, e existem alguns trabalhos específicos para gestantes também, para a preparação dessa situação específica, com trabalho de respiração, com trabalho de assoalho pélvico, né? Então, o exercício em geral já é importante, mas existe também esse trabalho especializado nessa área, que também é bem interessante, né? Que vai fazer um trabalho ali Também, mais voltado, né? Mais voltado para isso, bem específico mesmo. sim, creio que as atividades aeróbicas e também os alongamentos são fundamentais nesse processo, né? E Então, fortalecimento realmente, também. fortalecimento, enfim. O Porque tem que exercício pensar que físico, também depois você sendo vai ficar em isometria aqui um bom tempo, né? Então bom tem que estar tempo bem mesmo. fortalecido. Sim, com certeza, com certeza. Marina, eu vejo que você tem uma grande preocupação também nas suas atividades, nos seus posts, realizado a avaliação física. Por que que você acredita que a avaliação física é importante para o nosso aluno? Porque é na avaliação física que a gente conhece a pessoa, né? Independente da gente só olhar para outro, né? Não dá para você saber o que está se passando ali dentro. E até na própria avaliação física, a primeira parte da avaliação física é a anamnese, que é aquele questionário, né? Onde você conhece, a pessoa conta a sua história, né? Então tudo isso está dentro da avaliação. E também é importante para acompanhar o processo, né? Você controlar, né? Às vezes, eu quero emagrecer. E aí eu começo a fazer um trabalho e tô ganhando massa muscular, mas a gordura tá mantendo. Então, assim, o meu objetivo não está sendo atingido, né? Tá sendo um bom resultado? Ganhar massa muscular é bom? É. Mas era o meu objetivo? Não necessariamente.
Então, a gente consegue, né, como profissional, vendo esses resultados, fazendo esse acompanhamento, né, fazer os ajustes necessários na prescrição. Ah, o treino estava seguindo essa metodologia, eu vou mudar para essa metodologia. Ou o treino está ok, precisa mudar alguma coisa na alimentação. Então, para a gente realmente conhecer a pessoa e tentar, né, fazer um trabalho o mais específico possível, o mais eficaz, né, possível. E você tocou num ponto fundamental, ou seja, qual o interesse desse meu aluno, qual o interesse dessa pessoa que está desenvolvendo um tipo de exercício físico comigo. E a avaliação física é de extrema importância, porque se eu desenvolvo qualquer tipo de ação profissional, eu quero realmente chegar no objetivo final. E qual é o objetivo? Você deu um exemplo muito interessante. Eu quero reduzir peso, eu quero reduzir o meu percentual de gordura. Se ao longo de um microciclo, de um mesociclo ali, 2 meses, você não teve essa redução de gordura, realmente o processo que desencadeou isso não foi adequado. E essa importância da avaliação física, tanto a inicial como as avaliações formativas e também a somativa, no entender geral desse sujeito, ou seja, realmente, qual que era o propósito dele? O propósito dele era emagrecimento, o propósito dele é realmente adquirir mais massa muscular, o propósito dele é melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, enfim. Então a avaliação física dá subsídios para os profissionais realmente tecerem alguns aspectos importantes do planejamento das ações. Isso é fundamental sempre pensar. Marina, o bem-estar hoje ele é muito mais amplo, então o exercício físico também atua nesse bem-estar, não o bem-estar apenas o bem-estar físico, mas também o bem-estar relacionado à nossa saúde mental. E nesse momento de pandemia, estamos naquele momento realmente que, de repente nossa saúde mental não esteja tão adequada. Tá me escutando bem, Marina? Tô Tá me ouvindo. escutando? Beleza. Tô. Então estamos naquele momento realmente pensando assim, nossa, o que eu vou fazer hoje? Enfim, de que forma o exercício físico, na sua visão, também ajuda nessa questão relacionada à saúde mental das pessoas? Bom, a gente sabe que o exercício ele promove, né, várias alterações fisiológicas aí, hormonais, né? Então, tem liberação do hormônio, do prazer depois do exercício e tal. Então, isso já é um fator bem importante, assim, né? Pensar no exercício como forma, né, também, né, de ter essa recompensa final, de se sentir bem, esse bem-estar, né, que ocorre após o exercício. Eu sei que o durante, às vezes, é meio sofrido e tal, né, mas geralmente depois, né, aquela sensação quando acaba é maravilhosa, né? Sim. Mas também, né, a gente precisa pensar no aspecto da saúde como um todo também, né, da gente tá fortalecido para a realidade que a gente está vivendo, né? Para a gente manter. Pensar também como um compromisso, né, com a nossa saúde, né? Então todo mundo está falando de fica em casa, se proteja, tal, tal, tal. É uma forma também de se proteger, né? Não só dos aspectos de você tirar a cabeça, né, de algumas coisas por um tempo e se concentrar numa atividade, de você usufruir dos benefícios finais fisiológicos que o exercício promove, né? E também de ter isso como uma proteção, né? Pegar a doença, de que você tenha uma recuperação melhor, né? De que você não sofra tanto com os sintomas e tal, que a gente sabe que o corpo fortalecido ele vai ajudar na imunidade também, né? Mas com relação aos tipos de exercícios também, né? Tem muita gente fazendo trabalhos de meditação, né? Que ajudam muito aí nessa parte, né? De concentração, né? E da saúde mental também, né? Que a gente não é correto separar, mas né, a gente sempre fala assim. Mas tem muita gente fazendo esse trabalho e fazendo lives também, né? Gratuitas, assim, canais, né? Tentando estimular as pessoas a cuidarem desse lado também, que junta o exercício com uma prática, né? Um pouco mais espiritualizada, vamos dizer assim, né? Não, eu também concordo contigo, é extremamente importante. O exercício físico ele tem uma realidade muito interessante, uma melhora muito interessante em todos os aspectos, não apenas físicos, também cognitivos e sociais, enfim. Eu tive a oportunidade, durante a minha especialização em São Paulo, de estudar o exercício físico e a qualidade do sono, e verificar de que forma o exercício físico melhora o seu sono e realmente você se torna uma pessoa mais disposta, uma pessoa mais disposta.
E daí vem uma pergunta para você, Marina. Tem uma idade que a gente realmente já desistiu ou qualquer pessoa de qualquer idade pode iniciar um projeto de exercícios físicos? Bom, minha visão profissional é que qualquer idade. E especialmente quanto mais, né, velho estiver, né, idoso e tal, né, se tem uma frase que eu tenho raiva, é aquela assim que o povo diz, ah, não tenho mais idade para isso. Quando está se falando de exercício ou está se falando de se mexer. É o contrário para mim. Quanto mais velho tiver, mais idade tem para se mexer, porque é quem mais precisa, né? Quanto a gente sabe que com o avançar da idade, a gente vai perdendo massa magra, né? O condicionamento já não é o mesmo, né? Toda a fisiologia do corpo ela muda, né? Não, vai decaindo. Então é quando a gente mais precisa se exercitar e a gente vai precisar do que a gente fez no passado também. Então, quem tá novo precisa se proteger, se prevenir, né? Se preparar para o avançar da idade. E quem já está idoso precisa fazer para manter pelo menos uma autonomia ali, né? De alguma coisa. Ainda que não tenha tanta autonomia, mas alguma coisa às vezes ainda tem. Entendeu? De pentear um cabelo, às vezes é uma besteira pra gente, né? Que tá novo ainda, que não tem dificuldade, mas para um idoso às vezes não é possível levantar o braço, né? Calçar um sapato. Então, são coisas que hoje a gente não liga, mas que a gente vai precisar lá na frente. Então, eu acho que não tem idade, que é desde de criança brincando até grupos de risco atuais. Sim, com certeza, excelente, né? Ô Marina, então teve alguns comentários aqui, tá? A importância também, de repente, da gente ter esse exercício físico aliado com a alimentação. Em relação à Uhum. alimentação, como que você gosta de trabalhar essa temática com os seus alunos? Eu gosto de sempre contar com um profissional da área, né? Eu não gosto de me meter na área dos outros, assim, né? O conhecimento que a gente tem, né, na Faculdade de Educação Física, ele é bem geral, né? Não é nada tão específico. Algumas pessoas se especializam nessa área, né? E eu nunca gostei muito de estudar essa parte de nutrição. Então, eu gosto de contar com profissionais, né? De ter parcerias com profissionais. Então, eu sempre trabalho junto com alguém. E aí eu busco, né, cobrar assim dos meus alunos, né, que sigam as orientações, né, porque vai fazer muita diferença. Agora então, né, é que o pessoal está ficando mais em casa, né, algumas pessoas ainda estão teimando muito, né, em achar que estão de férias, em quer consumir tudo e tal, e não percebem que isso vai prejudicar a saúde delas. E hoje a gente está passando por um momento em que ela está em risco. Então a gente não pode se prejudicar ainda mais, né? Então a alimentação e o exercício são pilares assim que não se separam, seja qual for o objetivo da pessoa, porque os dois para a saúde, para estética, emagrecimento, qualquer coisa vai fazer muita diferença e os estudos, existem inúmeros estudos, né, que comprovam isso daí. Então acho que hoje é o momento também da gente tentar cuidar disso. Claro que Sim, não é nada restritivo, né? Mas equilíbrio, eu acredito que é a palavra, assim. é fundamental. Realmente pensar numa equipe multidisciplinar, e atualmente as pessoas estão falando até numa equipe transdisciplinar, realmente, que É. você possa conversar com as diferentes áreas de conhecimento e a partir dessas diferentes áreas de conhecimento melhorar o rendimento dessas pessoas, seja é um aspecto muito importante e fundamental. O Juninho fez um comentário aqui. Olá, Marina. O que você acha importante em questões de perda de peso? O indivíduo deve primeiro perder o percentual de gordura e depois melhorar o ganho de massa magra ou vice-versa, visto a flacidez das pessoas. Como que você vê essa questão? Ah, olha, vai depender muito do estado do indivíduo, eu acredito, né? Do que ele quer e do que ele precisa, né? Que às vezes podem ser coisas diferentes. Mas todo mundo quer emagrecer hoje em dia, né? Boa parte, todo mundo não, mas boa parte quer emagrecer. Mas o que as pessoas não entendem é justamente que se só perder gordura e não melhorar a massa muscular, vai ter essa flacidez e ninguém quer. Então, os trabalhos eles não podem ser separados na minha visão. Claro que uma determinada época, né, dentro do planejamento de treinamento, a gente pode tentar
enfatizar uma coisa, no outro período enfatizar outra coisa, mas o trabalho ele é feito junto, porque o corpo ele não responde isoladamente também, né? Mas eu acho que para separar esses dois trabalhos também a alimentação vai fazer muita diferença. Com certeza, com certeza. Pô, muito legal, Marina, o bate-papo. As pessoas que tiverem importância aí, que tiverem dúvida, pode fazer a pergunta aí para nós. Lembrando que quando a gente idealizou esse bate-papo, a gente resolveu colocar fixada aí uma mensagem de repente algumas pessoas poderem ajudar aí o grupo de apoio à criança com câncer do Rio Grande do Norte, uma instituição aí que faz um trabalho fenomenal lá no Rio Grande do Norte, enfim. E daí a gente sempre quando pensou em realizar essa live, pensou, pô, vamos tentar fazer o bem, mesmo que uma pessoa só doe, enfim, vamos tentar realmente nesse período tão conturbado, né, dar a nossa parcela aí de solidariedade para as pessoas é fundamental. Marina, o exercício físico ele causa um bem-estar nas pessoas de uma forma bastante salutar, melhora a sua qualidade de vida, a gente levantou aqui alguns aspectos importantes, não só nos aspectos físicos, mas também nos aspectos sociais, isso é fundamental de pensar. Então as pessoas hoje, elas tendem a ficar um pouco mais sedentárias do que antigamente. Tem uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos, chamada Design to Move, que fala que as crianças na idade da Morena, as crianças na idade da Manu, elas vão ter, em média, 5 anos a menos de expectativa de vida do que a nossa geração, visto por todos os problemas advindos da inatividade física, da falta de atividade física, né? Então é importante também, desde os períodos iniciais, realizar atividades físicas, por exemplo, com os nossos filhos, enfim, sempre importante pensar nesse fator. E um fator que você destacou também, todas as pessoas poderem desenvolver atividade física, sejam elas crianças, jovens, adultos ou galera da terceira idade, da melhor idade, que eu acredito. Porque realmente, aquele amarrar sapato, como você bem disse, no seu exemplo, pentear o cabelo, enfim, são exercícios que são difíceis para um grupo de pessoas e é fundamental ter atenção a essas pessoas. Eu vejo que o Júnior que está na live aí, ele fez um trabalho bacana, eu vejo os trabalhos que ele desenvolve com a galera da terceira idade, que é legal, e o reconhecimento dessas pessoas faz um bem danado para nós. Você passa por isso também, né, Marina? É sempre bom, né? Você observar no seu aluno, né? Seja, às vezes até na sala de aula, né? Você observar a evolução, né, do seu aluno em qualquer aspecto, né? E melhora de força. Mas para mim é especial quando a gente percebe a melhora na qualidade de vida. Quando tem algum relato de melhora de qualidade de vida, eu tô mais disposto, tô dormindo melhor, eu consigo fazer uma coisa que eu não fazia antes sozinha. Então, isso, assim, para mim é bem gratificante mesmo. É realmente que faz a diferença na vida das pessoas, né? Como eu disse lá no início. Marina, a gente já está chegando nos últimos minutos aí da nossa live. Eu gostaria que você comentasse, convidasse as pessoas para te seguir, não só nas mídias sociais aí, mas também que entrasse em contato contigo, caso tenha alguma dúvida, caso tenha interesse em participar do seu grupo, enfim, faz o seu jabá aí. Tá. Bom, como eu falei no começo, né? Quando eu me apresentei, hoje eu trabalho, né, num box de cross-training. Perguntaram até o que era cross-training. Cross-training Sim. são, né, aqueles exercícios, é parecido com CrossFit, né? Mas o CrossFit é um esporte específico, uma marca específica. Então são aqueles exercícios mais funcionais, tem barra, caixote, né? Esse treinamento que não é tanto com equipamentos de academia, mas é feito num espaço, né, que hoje também está fechado, né, por conta da pandemia. E aí no trabalho, né, como autônoma, hoje eu tenho treinamento personalizado. Na período da quarentena a gente não está fazendo nenhum trabalho presencial, mas estamos continuando, né, nas consultorias online. Então eu faço um treinamento personalizado online, né? Então qualquer pessoa de qualquer lugar não impede, né, isso. E hoje a gente está com um grupo, né, um projeto Move Aí, né, que é justamente para você se movimentar aí aonde você está. É um grupo de consultoria online também, mas coletiva, né? Então, todos os dias o pessoal recebe um treino, tem um treino diário, né? E algumas dicas também, né? De exercícios e de saúde, né? E é um grupo de WhatsApp, e lá é bem interessante, porque essa questão da motivação, né? As pessoas vão compartilhando experiências e terminam se motivando. Então, eles recebem os treinos, as orientações, e a gente também faz 2 aulas por semana por videoconferência. Então,
faz uma aula coletiva ali também, né? E fora isso também, muitas dicas, né? Outras orientações, né? Eu sempre vou tentando colocar nas redes sociais para tentar disseminar informação, né? Para que as pessoas conheçam e se conscientizem e que comecem a fazer, que vejam, né? Que podem ter uma vida ativa sem muita complicação, sem muito sacrifício, né? E que é muito fácil de ficar ativo e de se mexer. E aí tem as redes sociais. Sim. Hoje eu tenho o Instagram, né? Que está aqui em cima, né, o Marina Souza Prof, tem o YouTube, né, que eu uso a marca da Avamov, né, a Avamov Avaliação, lá no Facebook, no YouTube também, que a gente sempre está colocando materiais. E aí eu queria também, tipo, para encerrar essa parte de treinamento em casa, só falar, eu já falei do ideal que seria ter orientação profissional, né? Mas que as pessoas também tenham cuidado, né? E independente do treino que estiver fazendo, né? Tentem sempre respeitar, né, o seu limite, respeitar o seu condicionamento físico, né? Ficar atento às dores, né? Porque dor é sempre um aviso. Então, às vezes eu quero fazer um treino da blogueira, o treino de alguém, sentir uma dor nas costas, né? Uma dor no joelho e tal. É diferente, por exemplo, no meu grupo lá, né? Pessoal, não, eu tive dor no joelho. Mas aonde? Em qual exercício? Vamos tentar assim, tal. E a gente vai tentando organizar do que a pessoa está fazendo sozinha, sentindo dor, às vezes se machucar em casa, né? E sem necessidade, né? Poderia ser evitado. Então, por isso que é tão importante assim a orientação profissional, né? Sim, fundamental isso. E, ô Marina, inclusive a Andresa está comentando várias vezes aqui a importância que você teve na vida dela. Ela com 44 anos, parece que ela falou aqui, né? Realmente ela passou a gostar das atividades baseado no seu dia a dia, no seu contato com ela, na sua preocupação. E isso é fundamental para todos os profissionais de educação física, que realmente se preocupem com os alunos de uma forma como gostaria de ser atendido, né? A gente vê muitos blogueiros, muitos profissionais aí mandando treinos para o Brasil inteiro, mas não se preocupa com os detalhes. E esse detalhe, como você bem comentou, faz a diferença na vida das pessoas no sentido assim, olha, essa dor veio de onde? Essa dor veio de determinado exercício? Foi como você disse, vamos fazer uma alteração, vamos colocar um exercício similar a esse, mas que talvez limite um pouco menos essa dor. E é fundamental conhecer o próprio corpo. Quando as pessoas já são treinadas, elas já têm um pouquinho mais do entendimento dos limites do corpo. E aquelas pessoas que estão iniciando o trabalho, elas não têm esse limite ainda muito bem estabelecidos. Então, aquelas dores e desconfortos relacionados ao início do processo de treinamento é fundamental, tá? Deixa eu ver algumas pessoas comentar aqui. A Marici elogiando o nosso trabalho, faz parte da nossa ação diária, Marici, faz parte da nossa vida. Eu conheço a Marina há 8 anos e não tinha como ser diferente a gente pensar em tentar ajudar minimamente as pessoas. E quando eu for no Rio Grande do Norte, eu gostaria muito de conhecer o grupo de vocês. Tá? Manhinha trabalha como assistente social lá no grupo de apoio. Pô, que bacana, que legal. E fazendo a diferença, né? Pô, esse trabalho formidável. A Renata comentou, eu machuquei o braço fazendo flexão, mas não tinha costume de fazer. Fui pegar um treino da internet. É justamente o que você comentou, né, Marina? É um problema. Justamente tem que se mexer, mas tem que ter cuidado. Uhum. Júnior, olá amigos, foi muito bom o bate-papo, pois costumo dizer que juntos somos mais fortes. Parabéns a nós pela iniciativa, enfim. Júnior, tamo junto, saudades de você, saudades de trocar ideia contigo. Um grande profissional que atualmente está em Leme, em São Paulo também, atendendo as pessoas e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Tá? Marina, foi um prazer grande. Eu vejo os seus posts, suas mensagens que você veio mandando pela internet, daí eu resolvi bater esse papo contigo. Lembrando que quando a gente fala de exercício físico, não tem uma receita de bolo. A receita de bolo nada mais é do que você entender todo o processo e tentar de alguma forma melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, de repente, o que serve para uma pessoa não vai servir para a pessoa do lado, tá? Pessoas gostam de ir na academia de musculação, outras pessoas não gostam. E em relação ao exercício físico, é como você bem disse, a gente tem que tentar fazer pelo menos o mínimo possível aí, de acordo com as organizações mundiais de saúde, aí, de acordo com o que a OMS prevê. Né? Se no passado a doença era única e exclusivamente relacionada à ausência a questões físicas,
Hoje o termo saúde está um termo muito maior, ele está um termo muito mais eloquente de todos os outros aspectos relacionados à vida social da pessoa. Não apenas no aspecto físico, mas também no aspecto social, no aspecto psicológico. Então, o exercício físico vem de uma forma bastante interessante trabalhar com essas questões inerentes à prática, à saúde propriamente dita, né? E eu gosto de comentar, inclusive eu vi numa live esses tempos atrás aí, e eu achei bastante oportuna a fala do professor. Ele comentou que no exercício físico você faz com muito prazer e com pouca concentração. E quando você vai para a escola, você exige muito do aluno concentração e ele acaba não tendo pouco prazer. E o que é importante desse exercício físico é realmente você passar por essa fase inicial, que é justamente a fase mais delicada, a fase de dores, a fase de desconforto, para que depois esse exercício se torne uma rotina diária das suas atividades e que realmente, se você não faz esse exercício físico, você acaba ficando como se estivesse faltando um celular, faltando um braço, enfim, você sente falta dessa prática diária do exercício. Tranquilo, Marina? Beleza, bate-papo? Não está me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ó, a Andresa falou que foi ótima a live. Não está me ouvindo, Marina? Vou fazer o seguinte. Bom, pelo menos a gente conseguiu trabalhar bem. O pessoal está me escutando. Então, Marina, depois você vê no meu status, eu agradeço a sua participação nas atividades. Tá tranquilo. Eu estou falando bem de você, tá tranquilo. Eu agradeço a participação, fundamental as suas dicas, tá bem? E eu desejo muito sucesso na sua carreira e também as pessoas que possam aí contribuir e ajudar esse grupo tão importante de apoio à criança aí com câncer do Rio Grande do Norte. Foi um prazer enorme conversar contigo, tá bom? Agora você vai saber o que eu vou falar. Vou falar tchauzinho para você, ó. Tirou. Ah, foi. Show de bola. Marina, tchau. Valeu. Pessoal, muito obrigado aí. Muito obrigado aí para todo mundo. Tá bom? Fiquem todos com Deus e amém a todo mundo. Um abraço.